Oi, gente! Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. E aí, como vocês estão de estudo, estudando muito, se dedicando bastante? Eu gostaria de saber quem é que vai fazer aqui o concurso do TRT Piauí. É um concurso que eu estou planejando fazer e queria saber se eu vou ter companhia lá de vocês. Me contem aí nos comentários. Galera, hoje nós vamos falar acerca das hipóteses de resolução. Lembra que eu tinha falado para vocês sobre a extinção do contrato de trabalho e as suas modalidades? Na última aula, eu falei para vocês que existem 3 modalidades de extinção do contrato de trabalho, que é quando o contrato de trabalho, de alguma forma, ele chega ao fim. E aí eu conversei com vocês na última aula acerca das hipóteses de resilição, que é quando o contrato de trabalho ele é extinto sem nenhum justo motivo, né? E aí eu falei para vocês sobre o pedido de demissão, sobre o distrato e também falei com vocês acerca da dispensa sem justa causa, que é, em regra, né, a maioria esmagadora acontece a dispensa sem justa causa, né, que é aquela onde você está no melhor dos mundos, recebe tudo que você tem direito, suas verbas rescisórias, suas verbas indenizatórias, e é uma maravilha. Mas nem tudo são flores, né, minha gente? Nem tudo é tão maravilhoso assim. E hoje eu quero conversar com vocês acerca das hipóteses de resolução, que é quando o contrato de trabalho chega ao fim, infelizmente, né, com um justo motivo, né? Neste contrato de trabalho houve um motivo muito forte para a extinção do contrato de trabalho. Então, se eu digo para você que existe um justo motivo para a extinção, eu estou falando de resolução. E quais são as hipóteses de extinção do contrato de trabalho por resolução? Nós temos a culpa recíproca, a rescisão indireta e ainda a dispensa com justa causa, né? Que é o terror ali, a justa causa, ela vem quando o empregado ou o empregador comete uma falta grave, né? E a gente vai conversar sobre tudo isso, tá bom? Fechou? Então, simbora. O artigo 482 da CLT, nós vamos lê-lo aqui, ele institui as modalidades de dispensa com justa causa. Ele diz o seguinte, artigo 482, constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. A gente vai ver que na rescisão indireta é quando o empregador comete uma falta grave e aí o empregado pede a extinção do contrato de trabalho. Neste caso, a extinção do contrato de trabalho, aqui no 482, é quando o empregado comete uma falta grave. E aí, neste caso, quem está pedindo a extinção do contrato de trabalho é o empregador. O empregador vai aplicar ao empregado uma justa causa. E ele vai perder muita coisa com isso. A gente vai ver que, na justa causa, os direitos são pouquíssimos, quase que nada se recebe na justa causa. É bem difícil. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o artigo 482, conversar um pouquinho acerca das hipóteses de justa causa aplicada pelo empregador. Bora lá? Vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar, né? Como é que eu faço, meu Deus? Ah, tá. Compartilhamento de tela. Tcharam! Já está aqui para vocês. Deixa eu ampliar aqui para ver se fica melhor. Vamos ver se eu consigo jogar para cá. Não consigo movimentar a tela. Queria saber como é que faz isso, mas não consigo. Enfim, então bora assim mesmo do jeito que está. Espero que vocês estejam vendo. Então, vamos lá. Artigo 482 da CLT. Constitui injusta causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador
Logo, quem cometeu a falta grave foi o empregado, e ele receberá do empregador essa aplicação aqui da justa causa, né? Então, bora lá. Quando é que o empregado vai receber uma justa causa e terá o seu contrato extinto? Letra A, ato de improbidade. A gente pode entender como ato de improbidade é quando o empregador ele é desonesto, por exemplo. Quando, por exemplo, ele rouba, ele furta, ele falsifica documentos, entende? É uma coisa bem grave. Então, aí a gente entende que é um caso de ato de improbidade, né? Lá no serviço público, o ato de improbidade são aqueles, né, lá previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Dentre eles, tem atentar contra os princípios, né, e etc. Então, a gente vê que são bem parecidos aqui, certo? Então, quando o empregado agir com ato de improbidade, ou seja, quando ele for desonesto, roubar, furtar, falsificar documentos e etc. Tá? Incontinência de conduta ou mau procedimento. Aqui são duas coisas. Uma coisinha é incontinência de conduta e a outra, por exclusão, é mau procedimento. Incontinência de conduta é quando o empregado ele tem uma conduta muito desarrazoada, muito incompatível, né, com o trabalho dele, como, por exemplo, o empregado ele é surpreendido assistindo filmes de sexo, por exemplo, né, para não falar essas palavras mais agressivas, isso é um ato de incontinência de conduta. Então, neste caso, ele pode sim ser demitido com justa causa. E aí, o que não se enquadrar como incontinência de conduta, a gente aplica aqui como um mau procedimento, né? Seria um procedimento incorreto dentro da empresa. Certo? Letra C. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, assim, aqui o empregado, né, na negociação habitual, ele está lá fazendo comércio, né, dentro da empresa, por exemplo. Tem empregador que não concorda que você leve revistinhas Avon, Natura, não sei o quê, né? Ou então leve, sei lá, calcinha, lingerie, se for mulher, né? Homem, aparelho de celular, essas coisas, entendeu? E ali você está fazendo uma concorrência habitual dentro da empresa. Neste caso, você pode receber uma justa causa. Ou, como, por exemplo, você fazer concorrência, né, do seu trabalho com a própria empresa. Isso aqui eu achei uma graça, assim, eu me surpreendi que isso aqui poderia ser um caso de justa causa. E eu nem sabia, olha só. E teve uma época que eu trabalhei por 4 anos em uma empresa que vendia doces e salgados. Era tipo uma empresa de festas, mas ela só vendia doces e salgados mesmo e frios, né? Não era aquela empresa que alugava mesas, essas coisas, não. Era uma empresa de doces e salgados. Eu trabalhei lá por 4 anos. De tanto eu ver o pessoal produzindo lá, etc., eu acabei aprendendo a fazer algumas coisas. E aí eu resolvi fazer umas trufas para vender e complementar a minha renda, até porque na época eu estava entrando na universidade e eu comecei pagando, né, a minha universidade. Então, eu precisava complementar minha renda de alguma forma. Eu disse, não, vou fazer trufas para vender. E aí, como lá já tinha uma rotatividade muito grande de vendas e etc., era uma empresa muito famosa, muito conhecida, eu falei, vou falar com a minha gerente para ver se ela deixa eu trazer as trufas para cá e oferecer aos clientes que não forem comprar docinhos, por exemplo, porque tinha vários tipos de doce que vendiam lá, mas não se vendia trufas, não vendia trufas. Vendia outros bombons, doces e etc. Chamava doces comuns, doces finos, mas trufas eles não vendiam. Por isso que eu fui lá e falei com ela, e ela falou: não, tudo bem, não tem problema nenhum, você pode oferecer suas trufas. E aí eu comecei, e a demanda começou a ficar muito alta, né? Porque tinha, de uma certa forma, o nome, a marca da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa muito famosa, muito respeitada. E aí eu comecei a vender bastante. A
como é, a proprietária, eu ia dizer a manda-chuva, mas não, a proprietária, que era a dona realmente da empresa, né? A minha gerente, ela era filha da dona. E a dona mesmo da empresa chegou para mim e falou: Fernanda, não traz mais não suas trufas. E assim. E eu fiquei numa raiva. Eu falei: não, mas eu falei com fulana de tal. E ela disse que eu podia, tá? Ela, mas não traz mais não. Só isso que ela falou. Gente, isso é caso de concorrência, isso é caso de justa causa. Né? Imagine, lá o segmento era vender doces e salgados. Eu estava vendendo trufas, que é um tipo de doce. E aí, nesse caso, ainda bem que eu pedi autorização, né, à minha chefe para levar. Já imaginou se eu estivesse vendendo assim, a bel prazer, sem pedir permissão? Eu poderia ter recebido uma justa causa e nem sabia. Então, assim, constituir ato de concorrência com o seu empregador, né, na empresa que você trabalha, é uma possibilidade, sim, de receber uma justa causa. Isso é terrível, porque a gente vê no dia a dia, no cotidiano, as pessoas fazerem isso com muita facilidade, né? Levar suas coisas para oferecer aos seus colegas de trabalho. Mas pela lei não é permitido, certo? Aí vamos lá. Letra D. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Gente, aqui eu já cansei de falar para vocês, né, em outras situações, que o empregado, quando ele é condenado não, quando ele está respondendo a processo, se o preso estiver preso, foi uma redundância maravilhosa. Se o réu, melhor dizendo, se o réu estiver preso, o que é que acontece com o contrato dele? É uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Ele fica suspenso, tá? Até a condenação. Aí aconteceu a condenação, transitou em julgado essa condenação. Se o contrato de trabalho dele, minto, se a execução da pena for suspensa, porque a gente sabe que existe hipótese de suspense, né? Suspensão da execução da pena. Neste caso, o contrato de trabalho dele funciona normalmente. Ele vai voltar a trabalhar, porque suspendeu, né? Ele vai deixar o presídio, no caso, vai voltar a trabalhar, ele vai ser dispensado por outro motivo, não por questão aqui da prisão dele, né? Em detrimento da prisão dele. Porém, se e somente se houver o trânsito em julgado do processo criminal e não houver a suspensão da execução da pena, neste caso, é uma hipótese de justa causa e ele vai, sim, ser dispensado com justa causa, certo? Então, prestar atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito cobrado, tá? Esse tema aqui é muito cobrado nas provas, eu venho respondendo algumas questões e eu venho vendo o quanto que eles cobram. Então, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, né? Se não houver a suspensão da execução da pena, ele vai receber uma justa causa e o contrato dele vai ser extinto. Se o processo ficar suspenso, não acontece nada. Se a execução da pena também ficar suspenso, não acontece nada. Desídia no desempenho das respectivas funções. É a popularmente conhecida como preguiça, né? Quando o empregado ele é preguiçoso, então ele pode receber uma justa causa simplesmente por ele ser um preguiçoso. Ele nunca se coloca para trabalhar, quando vai fazer alguma coisa é sempre arrastando os pés. Ele não quer trabalhar, na verdade. Violação de segredo da empresa. Gente, essa letra G aqui ela é muito importante. Porque imagine você, os funcionários que trabalham na Coca-Cola. Ou então imagine vocês, os funcionários que trabalham na empresa que fabrica a Guaraná Antártica. Imagine se o empregado ele pudesse revelar o segredo da fórmula de como se fabrica a Coca-Cola ou a Guaraná Antártica. Imagine se fosse possível, o quanto que essas empresas iriam deixar de faturar, porque existe um monopólio, né? A Coca-Cola é uma empresa muito tradicional e sua fórmula é escondida a sete chaves, mas existem funcionários que têm conhecimento dessa sua fórmula, lógico, para poder produzir. Então, alguém tem que saber de alguma coisa. E a lei aqui já assegura o direito do segredo, né?
para não prejudicar a atividade empresarial. Imagine se não existisse essa proibição, entende? Então, se você revela, você pode sim vir a sofrer uma justa causa, tá? Ato de indisciplina ou de insubordinação. Olha, indisciplina é uma coisa e insubordinação é outra. Indisciplina é quando o empregador dá uma ordem geral e você descumpre. Insubordinação é quando o empregador lhe dá uma ordem direta e você descumpre. Exemplo: o empregador coloca lá um aviso afixado no quadro de avisos que é proibido fumar nas dependências do estabelecimento de trabalho. E aí você vai lá e tá nem aí para o que o empregador avisou. É proibido fumar. Tem lá o aviso. Você vai e fuma dentro da empresa. Neste caso, você está cometendo um ato de insubordinação. Não, você está cometendo um ato de indisciplina. Logo, você pode receber uma justa causa por isso. Esse cigarrinho seu vai sair caro, viu? Já o ato de insubordinação é quando o empregador lhe dá uma ordem direta, ele pede, por exemplo, para você fazer determinada coisa, determinada função, e você simplesmente não faz. É um ato de insubordinação, você pode receber uma justa causa. Tá? Abandono do emprego. Essa letra aí é muito importante você saber dos detalhes. Abandono do emprego, existe dois requisitos. O primeiro é objetivo e o segundo é muito subjetivo. Você precisa saber identificar na hora da prova se estão presentes ali os requisitos para se caracterizar um abandono de emprego e, consequentemente, a aplicação da justa causa, tá? O requisito objetivo é o empregado faltar ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos, tá? Não é alternados, consecutivos, mais de 30 dias. Já o requisito subjetivo é o empregado. Minto. Não é o empregado. Gente, deu uma bugada na minha cabeça aqui, vamos voltar de novo. Abandono de emprego. Dois requisitos. O primeiro é objetivo, quando o empregado ele falta ao trabalho por mais de 30 dias consecutivos. E o segundo requisito, ele é subjetivo. É quando o empregado ele tem a intenção de faltar, certo? É assim. Vou explicar para vocês. Suponhamos que um empregado ele foi afastado pelo seu empregador porque ele estava com um problema mental. E aí ele teve que passar a receber auxílio-doença pelo INSS, certo? E aí ele passou, sei lá, um ano recebendo auxílio-doença, o INSS constatou que ele já estava apto para voltar ao trabalho. E aí o INSS liberou ele para ele voltar ao trabalho. Ele teria que ter voltado, né, a trabalhar, mas ele não voltou. Ele não voltou. Passou-se aí 2 meses, 3 meses, ele não voltou a trabalhar, certo? O primeiro requisito ele já cumpriu, que é passar mais de 30 dias consecutivos sem ir trabalhar, né? Que é o primeiro requisito. Já o segundo requisito, ele é muito subjetivo, porque o empregado ele tem que ter a intenção de abandonar o trabalho. Não basta simplesmente o fato dele não ter ido trabalhar, tem que buscar o porquê que ele não foi trabalhar. É por isso que a doutrina entende que o empregador tem que convocar este empregado. Percebeu que ele foi liberado do auxílio-doença. O INSS já disse que ele pode voltar a trabalhar. Ele não volta a trabalhar. O empregador tem por obrigação notificar o empregado para retornar ao trabalho. E a partir daquele momento, se passa 30 dias e ele não volta a trabalhar, aí sim o empregador pode entender que ele teve a intenção, né, de abandonar o trabalho, uma vez que ele foi notificado. Só que essa notificação ela tem que ser válida, né? A pessoa tem que receber, a não ser que esteja perdida no mundo, certo?
Então, são dois requisitos. O primeiro, ele é objetivo, tem que ter, de forma consecutiva, ausência ao trabalho de mais de 30 dias, né? E, além disso, o empregado ele tem que ter a intenção, tem que ficar demonstrado no processo a intenção de abandonar o trabalho. Logo, é preciso que o empregador faça uma notificação convocando o empregado para retornar ao seu local de trabalho. Fechou? Fechou, né? Vamos para a letra J. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Então, imagine você que o empregado está ali, né, proferindo xingamentos contra seu empregador e etc., né? Exceto se for em caso de legítima defesa. Letra K. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Letra L. Prática constante de jogos de azar. Gente, a gente sabe que jogo do bicho, por exemplo, não é uma atividade lícita no Brasil. Logo, se você é pego fazendo qualquer tipo de jogos, né? Não precisa ser só o jogo do bicho, não. Esse aí, como é? O pessoal fala sempre que faz, é negócio de jogo, Sportnet, né? Proibido também, tá? Se você pratica jogos de azar dentro do local de trabalho, seja qual for, pode sofrer uma justa causa. Aí, letra M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Dolosa é dolo, é quando a pessoa tem a intenção. Então, imagine que você é um motorista, precisa da sua habilitação para trabalhar. E aí você, lá de forma dolosa, de forma intencional, vai lá e atropela uma pessoa, por exemplo. Você perdeu a sua habilitação. Você pode sofrer uma justa causa no seu local de trabalho, tá? Porque se você era motorista, agora você vai fazer o quê dentro da empresa? E por que você foi lá atropelar uma pessoa? Que raiva foi essa? Para você fazer justiça com as próprias mãos. Entende? E aí, o que mais, minha gente? O que mais? Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentórios à segurança nacional. Certo? Então, conversei com vocês sobre as hipóteses de justa causa aplicada pelo empregador, quando o empregado comete uma dessas faltas aqui, da letra A, letra M, e aí, nesse caso, o empregador ele tem o direito de lhe aplicar uma justa causa, certo? Agora, vamos conversar acerca da segunda hipótese de resolução. Deixa eu ver aqui o material para eu poder acompanhar, que é muita coisa, senão eu me perco aqui e não consigo passar direitinho para vocês. Pronto, agora vamos falar sobre o quê? Sobre os direitos, né? O que o empregado, quando ele é dispensado com justa causa, o que ele tem de direito a receber? O que ele tem? Ele vai receber o saldo de salário, ele vai receber o saldo de salário e também vai receber as férias vencidas, se houver acrescida de 1/3 constitucional. E com relação ao FGTS, ele só tem direito ao depósito do FGTS, mas ele não recebe o FGTS, certo? Galera, os artigos 158, parágrafo único,
235b e 240 são hipóteses também de justa causa, de aplicação de justa causa, que eu vou mostrar aqui para vocês, porque eles não estão aqui nesse rol do artigo 482, mas também constituem hipótese de justa causa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É o 158, parágrafo único. Vamos lá. Aqui ele fala sobre o empregado motorista, né? O parágrafo único diz o seguinte: cabe aos empregados, são os deveres, né, do motorista, do empregado motorista. Aí, parágrafo único: constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada, a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior, ao uso de equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Então, se você trabalha numa situação de risco onde você precisa utilizar EPIs e você simplesmente não usa porque você não gosta, você não quer, você pode sofrer uma justa causa. Ou nesta outra situação aqui do item 2 do artigo 158, né, que fala colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste capítulo. Então, se você também descumpre as instruções do seu empregador, também é caso de justa causa, tá? Então, lembrar da questão dos EPIs, que isso cai em prova. Tem que usar, se não usar, é caso de justa causa. Vamos ver aqui o artigo 235b. É o B, viu, minha gente? É o B. Aqui, B. São deveres dos motoristas empregado. Aí aqui fala dos deveres, né? Estar atento às condições de segurança do veículo. Se você não se atentar a essas questões aqui de todos esses incisos, de 1 até quando? Até o 7, né? Inciso 1º até o 7º, você pode sofrer também uma justa causa, certo? Aí o que mais? Nós temos também agora o artigo 240. O 240, ele fala sobre o trabalho do menor, e aí constitui também falta grave. Vamos ler. Ó. Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a segurança ou a regularidade do serviço. Ah, não, o 240, desculpa, gente, o 240 ele vai falar sobre o trabalho ferroviário, nas ferrovias, aqui, ó, o serviço ferroviário. Quando eu comecei a ler o inciso, eu já identifiquei que não era trabalho do menor. Vamos ler aqui. Nos casos de urgências ou de acidente capazes de afetar a segurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo a estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados, pela possibilidade de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso correspondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio dentro de 10 dias de sua verificação. Aí, o que acontece? Isso aqui eu duvido muito que caia em prova, porque, enfim, não temos trabalhadores mais trabalhando em ferrovias, né? Pelo menos não é uma coisa que é comum, né, hoje em dia. Então, não é uma coisa para se preocupar, não. Mas é importante falar, né? Simbora, né? Agora vamos falar das hipóteses de despedida indireta. Está lá no artigo 483. Vamos voltar para ele. Achei, aqui. 483 são hipóteses de despedida indireta. É a rescisão indireta, certo? E aí, nesse caso, por ser rescisão indireta, quem é que comete a falta grave? O empregador. O empregador comete a falta grave, neste caso é o empregado que poderá rescindir o contrato de trabalho, certo? Então, vamos ver quais são as hipóteses.
Artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. A gente viu, não quer dizer, a gente ainda vai ver, que o trabalho da mulher tem todo paramentado, né? Salvo engano, ela não pode pegar mais do que 20 quilos, uma coisa assim. Estou bem lembrada. Eu já estudei isso, mas não lembro bem. E aí, assim, se for exigido trabalho acima do permitido, né? Você pode rescindir o contrato de trabalho e aplicar uma justa causa ao seu empregador, tá? Vamos lá, letra B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Aquele rigor excessivo é com você vai falar com o empregado com muita brutalidade, sabe? Isso acontece demais, gente, demais. Eu vejo, assim, pessoas que vêm falar comigo e, sabe, chorando porque se sentiu humilhada pelo empregador, né? Isso acontece muito, sabe onde? Trabalho doméstico, quando, no caso, é executado dentro de uma residência, né? Eu já peguei casos, assim, uma situação para vocês. Uma vez uma cliente minha, ela veio para ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho para pedir o tempo dela, né? Na verdade, o reconhecimento de vínculo e também todas as verbas inerentes ao período que ela prestou serviço em uma determinada casa. Na época que ela trabalhava nessa casa, ela exercia várias funções. Ela limpava a casa, ela cuidava da criança, ela fazia almoço, entendeu? Muitas coisas. Ela, na verdade, fazia tudo lá. E aí trabalhava um tempo na casa e nunca que tinha recebido salário mínimo ou verbas. Nada, nada. Férias, não. Só o valor que ela recebia, né? Seco, todos os meses. Salvo engano, na época era coisa de... Eu nem sei se era coisa de 500, 600 reais, eu nem lembro bem, mas era um valor baixo que ela recebia mensal e ainda dormia na casa. Dormia escrava. Deus é mais, Senhor. Ela me contou, aí eu perguntei para ela, eu disse, mas me fala, fulana, por que você quer ajuizar essa ação contra a sua patroa? Aí ela falou bem assim, porque ela me chamou a atenção só porque eu comi um Danone. Eu fiquei assim, tão mal por ela, tão mal. Você imagine você ser constrangida, você trabalha igual uma condenada para manter uma casa limpa, não é sua casa, é a casa dos seus patrões, para cuidar dos filhos dos seus patrões, para fazer a comida dos seus patrões. Você ainda dorme nesta casa, você recebe sequer um salário mínimo, não tem direito a férias, não tem direito a final de semana, nada. E aí você pega um Danone, gente, um Danone para tomar, porque você estava desejando. E aí a sua patroa vem e lhe chama a atenção, grita com você. É de se admirar com a capacidade de um cidadão fazer uma coisa dessa com uma pessoa, um ser humano que está ali zelando da sua casa, entende? Então, assim, eu fiquei muito revoltada, muito revoltada. A gente tem que ser imparcial, né? Mas eu não consegui ser imparcial quando ela me contou isso. Eu fiquei com muita dó, com muita pena, porque realmente o que é um Danone, né? Para tudo que ela fazia na casa da cidadã e sequer recebia um salário mínimo, né? Sequer tinha folga, né? Porque ela dormia lá, era do interior e tal. Enfim, nós fomos, resolvemos a situação, entramos em um acordo e foi ótimo. Mas essas coisas acontecem diariamente, né? Os empregadores se acham no direito de falar grosseiramente com seus empregados, né? Quando, na verdade, ali está tendo uma contraprestação, ali uma troca, né? Eu ofereço o meu trabalho, o meu esforço diário, em troca você vai me pagar por isso. Então, ninguém está fazendo favor a ninguém. Certo? Simbora. Letra C. Correr perigo manifesto de mal considerável. Letra D. Não cumprir o empregador
com as obrigações do contrato, né? E aí, neste caso, a gente pode dar como exemplo a falta de pagamento, por exemplo, falta de pagamento de salário, né? E aí, esse salário, no caso, para constituir uma justa causa, tem que ter mais de 3 meses de atraso, né? É o que diz o decreto 3.608 de 68, lá no seu parágrafo, no seu artigo 2º, parágrafo 1º. E aí, vamos embora. Vamos ver aqui o que mais. Então, descumprir o contrato é hipótese, sim, de justa causa, certo? Praticar o empregador ou os seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama, difamação, por exemplo, contra o empregado. O empregador ou os seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Letra G, o empregador reduzir o seu trabalho sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, o empregador vai lá e reduz a jornada de trabalho do empregado e também reduz o seu salário, né? Se for uma redução que venha a afetar de forma considerável, né, o salário do empregado, é caso de justa causa. Parágrafo 1º. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar as obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço. Vamos ler de novo. O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis com a continuação do serviço. No caso de morte do empregador, constituído em empresa individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Então, suponhamos, o empregador ele vem a falecer. Ainda que exista a sucessão empresarial, ou seja, os seus sucessores, né, seus filhos, por exemplo, venham a permanecer com a atividade empresarial, o empregado ele pode rescindir o contrato de trabalho, viu? Aí vamos lá. Nas hipóteses da letra D e G, poderá o empregado pleitear a rescisão do seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, permanecendo ou não no serviço até o final da decisão, né, do processo. Por que tem essa observação? Que é o seguinte: quando o empregado for aplicar uma justa causa ao empregador, ele vai ter que entrar com um processo na Justiça do Trabalho. Quem vai determinar se houve a justa causa ou não é o juiz, certo? Então, assim, exceto as hipóteses da letra G e da letra D, o empregado ele vai ter que se afastar do trabalho. Ele não vai poder permanecer trabalhando enquanto o processo está lá, gerindo lá, está lá tramitando na Justiça do Trabalho. Né? A partir do momento que ele ajuiza essa ação, ele tem que se afastar do trabalho, ele não pode permanecer trabalhando. Porém, a lei diz que, com relação às letras D e G, que é o caso de não cumprimento das obrigações do contrato, ou quando o salário e a atividade do empregador eles são reduzidas, né, de forma sensível a afetar o salário do empregado. Nestas duas hipóteses, o empregado ele pode sim permanecer trabalhando, somente nessas duas hipóteses. E aí, galera, o que é que acontece? A rescisão indireta vai ser determinada pelo juiz. O juiz, ao final do processo, ele tem duas possibilidades. Ou ele julga procedente a ação, ou ele julga improcedente. Se ele julgar procedente a ação, ok, o empregado ele vai ter uma dispensa sem justa causa e terá todos os direitos inerentes a uma dispensa sem justa causa. Eu já expliquei aqui para vocês quais são os direitos. Aviso prévio, férias, 13º, FGTS, saldo de salário e a multa de 40%.
40% é ótimo, 40%. Tá? Agora, se o juiz julgar improcedente a ação, logo o empregado perdeu, né? E aí, nesse caso, o empregado ele vai receber como se ele tivesse pedido demissão, certo? Ele não volta a trabalhar na empresa, ou ele será dispensado sem justa causa, com a procedência da ação, ou ele será dispensado a pedido, né? Com pedido de demissão. E aí, nesse caso, ele terá direito a todas as verbas referentes ao pedido de demissão. Capite? Entendeu? Fechou? É isso aí. Prestar atenção nisso, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a culpa recíproca. Se na justa causa, na dispensa com justa causa, é quando o empregado comete uma falta grave, e na rescisão indireta é quando o empregador comete uma falta grave, na culpa recíproca é o quê, então? É quando ambos cometem falta grave, tanto o empregado quanto o empregador. E aí, neste caso, quem vai também determinar se existe ou não uma culpa recíproca, é mais uma vez o juiz do trabalho. É ele que vai dizer se houve culpa recíproca, né? Falta grave cometida tanto pelo empregado como o empregador. E a consequência desta decisão é que tanto o empregado, na realidade, não é tanto, né? O empregado, na realidade, ele vai receber somente 50% do que ele teria direito a receber, né? Então, por exemplo, o aviso prévio, se for indenizado, ele só recebe 50%, porque a culpa foi recíproca. O juiz identificou que tanto o empregado quanto o empregador cometeram falta grave. Neste caso, o empregado, ele só recebe 50% de tudo. Então, ele vai receber 50% do aviso prévio, 50% das férias proporcionais, mais um terço, 50% do 10º salário, 13º salário proporcional, e ainda o saldo de salário, porque é direito adquirido. Agora, se, por exemplo, ele tiver férias vencidas, então ele vai receber de forma integral, tá? Porque também é direito adquirido. Gente, quanto ao FGTS, mais a multa, né, de 40%, ele vai ter direito a sacar o FGTS. Porém, ele só tem direito a 20% de indenização. Em regra, a gente sabe que a indenização é de 40%, quando ocorre uma dispensa sem justa causa. Neste caso, a indenização vai ser de 20%, mas ele tem direito também a sacar. Agora eu vou ler com vocês com relação à súmula 14 do TST, que fala sobre esses pagamentos aqui de 50%. Deixa eu só procurar aqui. Súmula 14 TST. Aqui, súmula 14 do TST. Reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho, artigo 484 da CLT, o empregado tem direito a 50% do valor do aviso prévio, 13º salário e das férias proporcionais. Certo? Tá aqui, né? É isso. Deixa eu voltar aqui para a CLT. É isso, galera. É 50% de tudo, exceto com relação ao saldo de salário, porque é direito adquirido. Ele trabalhou, ele tem que receber tudo. Viu? A mesma coisa com relação ao 13º, né? Se por um acaso ele já tiver direito a receber, que já trabalhou o ano inteiro e tal, ele vai receber integralmente, porque também é direito adquirido. Finalizamos? Finalizamos, né? Todas as modalidades de extinção
do contrato de trabalho, não é isso? Fechamos, fechamos, sim. Agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre o quê? Deixa eu ver aqui. A gente vai falar sobre os direitos que cada empregado tem. Deixa eu ver aqui. Hum. Isso. A gente vai falar agora sobre jornada de trabalho, é um novo tópico. Mas antes, vamos falar sobre as obrigações do empregador quando há extinção do contrato de trabalho. O artigo 477 é o famoso artigo 477 da CLT, né? Muito falado dentre os advogados. Vamos falar sobre as obrigações, né? Quando ocorre a extinção, e também, logo em seguida, vamos falar sobre jornada de trabalho. Então é isso, finalizamos. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é um assunto muito fácil, mas o bom é que também não cai tanto assim em prova, né? Só que precisa saber, né? As modalidades resilição, resolução e rescisão também, cada uma de suas hipóteses. Certo, gente? Pronto, agora eu vou interromper aqui o compartilhamento, né? Porque eu já finalizei essa aula por hoje. E na próxima aula a gente trata sobre as obrigações do empregador quando ocorre a extinção do contrato de trabalho, como é que ele tem que proceder, né? A anotação na CTPS e tudo mais, né? O pagamento das verbas indenizatórias e rescisórias e assim sucessivamente. Fechou? É isso aí. Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Forte abraço.